Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com. Hoje falaremos da vitória do Cruzeiro diante do Tombense no último sábado, da vitória do Atlético contra o Guarani de Divinópolis e também do tropeço do América diante do Tupi lá em Juiz de Fora. Comigo na bancada hoje, o repórter do Super FC, Josias Pereira. Olá, Josias. Tudo bem, Guilherme? Um prazer estar de volta aqui com vocês, amigos internautas. Vamos falar dessa rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro aí no final de semana, um jogo difícil, né, contra o Tombense, mas conseguiu a vitória, assim como o Atlético também contra o Guarani. E o América que deu aquele jogo sofrido do América, aquele empate com o Tupi lá em Juiz de Fora. E de volta à bancada aqui, a gente recebe Breno Weiterson, também repórter do Super FC. Olá, Breno. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Josias. Boa tarde aos amigos internautas. Vamos dar um pitaco aí, né, nessa quarta rodada aí desses jogos que movimentaram o final de semana. Cruzeiro e Atlético começam a se distanciar como era esperado. Não se distanciar, mas começam a liderar primeiro e segundo colocado, como já era esperado. E o América, né, naquela velha pitimba de todos os anos, custando para conseguir uma vitória, um empate, aos trancos e barrancos, para tentar ver se consegue entrar no G4. E seguindo a ordem cronológica dos fatos, vamos falar primeiro do Cruzeiro, né, que teve certo trabalho, mas conseguiu vencer o Tombense no Mineirão. E além do jogo em si, que o Cruzeiro teve aí a ajuda dos jovens, os pratas da casa, né, Elber e Vinícius Araújo, também tivemos problemas, mais uma vez, com a Minas Arena. Mas vamos falar primeiro do jogo. Queria que você comentasse, Josias, você que esteve aí no plantão do fim de semana, como é que foram suas impressões acerca dessa partida? Bom, a gente acompanhou, eu e o Fernando, né, fazendo aqui o plantão aqui do Super FC. Nesse final de semana nós acompanhamos esse jogo do Cruzeiro, tive a oportunidade de fazer também a crônica do jogo, então deu para acompanhar bem aí como foi essa partida, né? O Cruzeiro começou de uma maneira até um pouco mais ofensiva, mas depois foi sofrendo ali no último passe, não conseguia encaixar jogadas no meio de campo. E mais uma vez, eu acredito que a entrada do Diego Souza ali no meio campo do Cruzeiro dá uma lentidão mesmo a esse meio campo. O Everton Ribeiro vai caindo pelas pontas, mas o Diego Souza centraliza um pouco mais o jogo. O Cruzeiro carece mesmo, sofre. Ainda mais depois da saída também do Anselmo Ramon, né, que acabou deixando o campo para a entrada do Vinícius Araújo, né? O Vinícius Araújo que entrou muito bem, acredito que pela função que ele teve aquele trabalho ali de brigar mesmo com os zagueiros do Tombense, que é uma boa equipe, a gente tem que destacar isso. Não é à toa que é a quarta colocada do Campeonato Estadual. E o Cruzeiro tentou no início, muitas jogadas ali pela ponta esquerda, principalmente com o Luan, né, que foi uma jogada bastante treinada ainda durante a semana aí com o Luan caindo ali, com o Anselmo Ramon sempre recebendo essas bolas, escorando, né, para fazer o arremate. E o Vinícius Araújo entrou justamente fazendo isso. O Cruzeiro encontrou um pouco de dificuldade, mas até que conseguiu, né, com o gol lá do Vinícius Araújo, depois de um chute do Everton, um chute forte, o goleiro do Tombense não conseguiu fazer defesa completa, sobrou a bola nos pés do garoto, do Vinícius Araújo, que guardou o seu primeiro gol diante da torcida celeste no Mineirão. Um momento muito especial para esse jogador, que a gente sabe que é um jogador oportunista, um jogador que tem características muito boas e com certeza vai ser utilizado aí pelo Marcelo Oliveira. E o Vinícius mostrou que tem estrela, né, Breno? Agora, é muito bom, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é muito bom o Marcelo Oliveira cumprir parte daquilo que prometeu quando chegou no Cruzeiro, né? Ele está dando oportunidade aos jovens da base. Aos poucos o Vinícius Araújo vem ganhando espaço ali, o titular é o Anselmo Ramon, mas ele vem aproveitando as oportunidades que vem tendo, que o Marcelo vem oferecendo essas oportunidades, assim como o Elber, né, que esteve para ser negociado, que esteve, não para ser negociado, mas que teve um zum aí que ele poderia deixar o Cruzeiro pelo número de peças que o Marcelo teria, e ele entrou, fez o terceiro gol, né, um bonito gol, e parece que está disposto a mostrar que também tem condições de brigar por uma vaga, que também pode ser útil ao Marcelo. Eu vejo como muito importante isso, o Marcelo dando oportunidade aos jovens da categoria de base do Cruzeiro, coisa que nos últimos anos não aconteceu e era uma das cobranças da torcida, e o Marcelo está oferecendo essa oportunidade aos jovens e os jovens estão demonstrando, estão dando retorno. O Vinícius Araújo fez o primeiro e o Elber fez o terceiro. Então, é muito importante, a torcida gosta dos jogadores da base, a torcida valoriza. Era uma das cobranças e eles estão sabendo aproveitar até agora. Fazendo sombra aí a jogadores considerados titulares do Marcelo Oliveira, né? Jogadores de estrelas, né? O Anselmo Ramon, que deixou
o campo sentindo dores na região do pubis, né, reclamando ali de dores, precisou ser substituído. O Vinícius Araújo entrou bem, como a gente disse, fez o primeiro gol. E o próprio Diego Souza também, né, que ainda está devendo no Cruzeiro. O Marcelo Oliveira saiu em defesa do jogador, disse que ele precisa de mais ritmo. É também sua opinião a respeito do Diego Souza, Josias? Bom, ele está sentindo realmente, porque o futebol árabe não é lá essas coisas, né? A gente sabe aí que os jogadores demoram para treinar, mas tem uma situação também, né? A gente está vendo o Tardelli aí que ele está se esforçando bastante, está conseguindo entrar aí no esquema do Cuca, mostrando, até assim, buscando, voltando para armar jogadas, que nem foi no jogo do Atlético, não vai antecipar isso aqui, vamos falar do Atlético depois, mas é só uma coisa de comparação, né? Mas o Cruzeiro... O Tardelli estava jogando, né? O Diego Souza não. O Diego Souza estava parado por causa das questões lá de contrato, sim, que teve que sair lá da Arábia, meio, né, numa situação muito conturbada e tal. E além disso, o Cruzeiro não tem jogado muito, né? Regularmente. E isso que é o problema, são 3... Até o jogo contra o Palmeiras tinha sido 3 partidos oficiais, né? E o jogador sente isso também, ainda mais o Cruzeiro que está tentando formar um elenco, né? E além dele não estar, que ele não estava jogando lá na Arábia, ele normalmente ele demora um pouquinho para engrenar, né? O histórico dele. E o Cruzeiro não é um time totalmente entrosado ainda, né? O Cruzeiro reformulou o elenco todo, está começando um trabalho esse ano, jogadores novos que nunca tinham jogado, a maioria nunca tinha jogado, não tinha um conjunto ali, não se conheciam. Então o Cruzeiro está montando um time ainda, né? E eu acho que se ele precisa desse tempo para engrenar, que é o que parece que está acontecendo, que seja no Campeonato Mineiro, né? Que ele tem esse tempo no Campeonato Mineiro, que são jogos mais fáceis do que o brasileiro, para ele poder chegar pelo menos no meio do ano, ou próximo do meio do ano, apresentando um futebol de melhor qualidade, né? Ele está devendo? Está devendo, também acho que está devendo. Mas como está no início do ano, é apenas o 4º jogo oficial do Cruzeiro, né? Só está disputando o Campeonato Mineiro. Então tem que dar mais tempo para ele, né? Vamos devagar, porque 4 jogos é muito pouco para quem estava parado e para quem entra num time que ninguém se conhece. Para o Diego Souza, então, ficar aí com a pulga atrás da orelha, realmente pela boa atuação do Elber, né, que fez gol, no ano passado também terminou bem a temporada, e até mesmo por outros jogadores, né, que estão ali buscando uma vaga. Você acredita que o Diego Souza também pode ficar com essa pulga atrás da orelha por isso, Aziz? Bom, eu acredito que neste momento eu acho que ele vai continuar sendo mantido no elenco cruzeirense, no time titular, até porque o Marcelo Oliveira destacou depois do jogo, né, que ele prefere montar uma equipe e dar uma sequência para essa equipe, né? Ele está vendo, lógico, as opções que ele tem no banco de reservas, mas ele quer testar esses jogadores para já montar mesmo essa equipe titular do Cruzeiro, para que essa equipe possa dar a liga realmente para disputar as demais competições que o Cruzeiro terá pela frente esse ano, né? Como eu acredito também que todo o foco do Cruzeiro, assim que começar também a Copa do Brasil, então o Campeonato Mineiro, como bem disse o Breno, é o momento mesmo desses jogadores montar um time base mesmo e testar esse time a exaustão mesmo nas partidas do Campeonato Mineiro para chegar. No começo tem que dar esse tempo, né? Tem que dar esse tempo. São 4 jogos apenas. Eu acho que ele tem que dar esse tempo pro time entrosar, pro time começar a se entender. Um jogador saber aonde que o outro está em campo, para ter esse entrosamento mesmo. Precisa desse tempo, né? É muito pouco tempo ainda e são poucos jogos. Precisa desse tempo. Não pode, na minha opinião, não pode começar a sacar jogador, colocar outros agora. Põe o time base para jogar depois. Se realmente eles não se entenderem ali, aí começa a trocar uma peça ou outra. E se você acredita, Breno, que é por causa dessa falta de entendimento, assim, de conhecimento mesmo dentro do campo, do ritmo de jogo que o Cruzeiro ainda está pegando, que o time ainda encontra dificuldades para ultrapassar as defesas dos adversários? É um dos motivos, né? O time está em formação, mesmo treino é treino, jogo é jogo, né? Então, mesmo treinando, o Cruzeiro teve aí 14 dias, se não me engano, 14 dias treinando, mas treino é uma coisa, jogo é outra. Então, assim, isso é um dos motivos, sim. O time tá em formação ainda. Apresentou um grande futebol na estreia, no clássico contra o Atlético, surpreendeu todo mundo, mas era um jogo diferente, né? É clássico, tem a motivação extra, o primeiro jogo do Mineirão. Depois é normal, eu acho que é normal essa caída que o Cruzeiro teve. Então, é um dos motivos, sim. O Cruzeiro ainda está em formação, ainda vai ter a oscilar bons e maus momentos, assim como vem oscilando, mas eu acredito que o Marcelo está aos poucos arrumando o time.
eu consigo ver uma pequena evolução no time, principalmente taticamente. Assim, estão perdidos? Estão se entrosando? Estão, mas eu consigo ver uma pequena evolução do primeiro jogo para cá agora. Você acha que o placar foi um pouco mentiroso, Josias, em relação ao que o Cruzeiro produziu e até mesmo o que a Tombense fez na partida? Bom, o Tombense ele jogou muito bem, assim, defendendo. O Cruzeiro encontrou muitas dificuldades para furar mesmo essa defesa aí do Tombense. Mas o Tombense, ele teve um domínio no segundo tempo, a partir dos 15 minutos para frente, assim. O Tombense teve o domínio, mas não foi aquele domínio que o Fábio sofreu. O Adeilson perdeu um gol incrível, perdeu um gol incrível. Esse aí. Defesa sensacional do Fábio. O Adeilson acabou chegando ali livre na cara do gol, poderia ter feito aquele gol que poderia ter dado uma chacoalhada total no Cruzeiro, mas rapidamente depois o Cruzeiro conseguiu fazer o segundo, tomou esse gol do Tombense com o Adeilson também, de cabeça, mas essa pressão que a Tombense exerceu não foi uma pressão que totalmente assim afetou o Cruzeiro, né? Foi uma pressão mais de posse de bola, né? Que a Tombense tinha. E o Cruzeiro, acredito que o Cruzeiro deu muitos vacilos em questão de passes, do último passe, como eu até bem citei aqui, falando sobre isso. E também os volantes também deram uma pecada. Eu acho que o Newton, ele deu uma sentida por desses 13 dias, 14 dias aí sem jogos. E os jogadores reclamaram. Reclamaram, né? Depois da partida. O Ceará foi um dos que também sentiram bastante. A gente via jogar do Ceará assim, bizonhas realmente, né? Passes que dá para ele não conseguiu dominar a bola passou debaixo do pé dele e ia para fora, né? E era uma coisa assim que a torcida ficou até meio assustada, né? Mas a gente compreende, né? O jogador ele precisa estar em campo mesmo, jogando, para tomar mesmo esse ritmo de jogo, né? Porque treinamento a gente sabe, fazer amistoso com o campeão da Copa Itatiaia, fazer amistoso com time de Progresso lá de Angola, não é um jogo, né? Não tem torcida, é completamente diferente. Totalmente diferente, ainda mais jogando também no Mineirão, né? Que o Cruzeiro voltando aí pro Mineirão também nessa partida. Os jogadores se sentiram um pouco, mas em determinados momentos conseguiu demonstrar um futebol assim até mais, principalmente no início do jogo e ali também na metade do segundo tempo. O Cruzeiro, coitado da Goberto também, que foi importante, dando aquele passe pro Elber e sacramentando a vitória. Só pra gente contextualizar aqui, o Cruzeiro venceu por 3-1, primeiro gol do Vinícius Araújo, depois o Everton Ribeiro fez o segundo gol do Cruzeiro com o passe do Vinícius Araújo, né? Um enfiado de bola pro meio da área, e o terceiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo Elber, como a gente já citou aqui. O Adeilson, que perdeu aquele gol incrível, também fez um gol após um cruzamento. Bonito lançamento do Joilson, né? Pro Adeilson. O Joilson, que é lateral, depois passou a jogar no meio campo e foi o camisa 10 do Tombense. E eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Tombense é uma grata surpresa do Campeonato Mineiro, né? Subiu junto com o Araxá, todo mundo achou que poderia ser um saco de pancadas do campeonato e vem se mostrando um time muito arrumadinho, né? Deu uma pressão com o Atlético, agora com o Cruzeiro fez uma partida interessante, tá no G4, né? Já enfrentou o Cruzeiro e Atlético. Já enfrentou o Cruzeiro e Atlético. E não fez feio, não sei se vocês concordam, eu acho que não fez feio contra os dois times. Concordo. E por ser um time que subiu para a primeira divisão do Campeonato Mineiro agora, né? Tá estreando aí com o campeonato, vem fazendo bonito, um time muito arrumadinho. Você bem lembrou, o Joilson, né? Um atleta experiente, bastante rodado, né? Acho que muita gente conhece o Joilson. Tem um detalhe, também fica um pouquinho mais fácil montar o elenco com os jogadores do Eduardo Duran, né? Sim, vale claro. ressaltar que o Joilson é um deles, o Adeilson também, outros jogadores. Tem que ter qualidade para você fazer Guilherme um bom time, Lazzaroni, né? os jogadores conhecidos. São jogadores de empresário, um time com uma ajuda boa do Eduardo Duran, como você falou, né? Cedendo vários jogadores, mas é um time, você tem que ter jogador para você fazer um time, né? Agora, um ponto legal, assim, que eu gosto muito, que é essa coisa do Campeonato Mineiro, é isso. Você vê uma cidade igual Tombos, totalmente se mobilizada com o time, né? Exatamente. E aí tem o jogo, eles recebem grandes jogos no seu estádio, nego em cima do muro, na janela do vizinho, a cidade toda, padaria fechando 4 horas. Né? É sensacional, isso eu acho sensacional. É o Campeonato Mineiro, né? Eu lembro o jogo do Atlético, que tem uma casa lá que é perto do estádio, né? Então a sacada ficou tomada. A padaria fechando 4 horas, a oficina, não fechou a cidade toda para ver o jogo. Essa coisa do Campeonato Mineiro, essa parte especificamente do interior, eu gosto muito, eu acho sensacional você ver o muro cheio de torcedor vendo o jogo, igual o Morro da Pitiva lá em Divinópolis, eu acho sensacional, né?
É a parte do folclore do futebol, né? Que com essa profissionalização toda que nós temos, muito raro você ver isso no Quem é que não futebol lembra da hoje. casa que ficava atrás do gol ali do Independência, né? Que todo Exatamente, o churrasquinho lá. Vendia ingresso para assistir o jogo na casa. Cerveja gelada, churrasco na laje e o futebol comendo. Pra gente fechar o Cruzeiro, o Josias fez uma matéria interessante no fim de semana em relação àquele assunto que eu abordei no início do programa. Da confusão, da entrada dos torcedores do Cruzeiro, problemas na venda de ingresso. Conta pra gente um pouquinho aí, Josias. Você conversou com o Guilherme Mendes e o pessoal do Cruzeiro tá bravo. Tá muito bravo, né? O Guilherme Mendes se mostrou, assim, bastante irritado, né? Com tudo que aconteceu no Mineirão. Então, vamos contextualizar o que aconteceu no Mineirão, né? Vários torcedores, né, tentaram comprar ingressos antes da partida, né? E eles foram lá para as filas do Mineirão. E o Mineirão, incrivelmente, o maior estádio de Minas Gerais, possui 60 guichês para a venda de ingressos. No jogo do Cruzeiro contra o Tombense, apenas 12 estavam abertos, né? Então, seriam mais ou menos 12, 24 pessoas trabalhando ali para tentar liberar esses ingressos para mais ou menos, pelo que a gente ouviu, até o Bruno, né, que foi para lá, o Bruno Trindade, nosso companheiro aqui do Impresso também do Tempo, foi para lá mais ou menos 8 mil pessoas tentando comprar ingresso ali para entrar e ver o jogo do Cruzeiro contra o Tombense. E o que aconteceu? A Altiplan, que é a empresa que fabrica esses ingressos para as partidas no Mineirão, o sistema estava bastante lento e esses ingressos acabaram não sendo liberados da maneira mais rápida, né? E formaram várias filas ali ao redor do Mineirão, torcedores revoltados, reclamando bastante, né, da demora que aconteceu para vender esses ingressos. O sistema é bastante burocrático, a gente sabe disso. O sistema pede CPF, pede que você informe qual lugar do estádio você vai ficar. Então demora mesmo, 5 minutos ali para cada torcedor conseguir comprar o ingresso. Então o que os torcedores fizeram? Foram embora, né? Não conseguiram entrar no Mineirão, jogo rolando. A gente tem prejuízo para o Cruzeiro. Prejuízo para o Cruzeiro. A gente tem relato de pessoas que conseguiram entrar no segundo tempo e de pessoas que ficaram na porta do Mineirão e só foram entrar no Mineirão depois que o jogo acabou para conhecer o Mineirão. Que é uma irresponsabilidade total. A Minas Arena culpou, falou assim que... Que a culpa é do torcedor? A culpa é do torcedor. Falou que os torcedores... Os ingressos estavam sendo vendidos desde quinta-feira e eles deixaram para comprar na última hora. Então quer dizer, então você não pode ir mais no Mineirão, você tá assim, amadorismo total, né? Amadorismo, a palavra é essa, amadorismo. Tem um monte de gente querendo conhecer o novo Mineirão, sabe que o jogo é sábado, o cara vai no estádio, horário bom, o cara quer ir lá conhecer o Mineirão e os caras me abrem 12 bilheterias com esse sistema vagabundo que eles colocam no ar. Pelo amor de Deus, isso é amadorismo. Isso é o amadorismo. Os caras até hoje não sabem que a torcida quer conhecer o Mineirão. Atleticano, Cruzeirense, Americano, os caras querem ver como é que ficou o Mineirão. Aí me abrem 12 bilheterias num sistema de 5 minutos para cadastrar cada um e coloca a culpa no torcedor? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos... Tá aí a opinião do Breno Cajuru. Não é. Vocês não é amadorismo ou vocês não concordam? Total. Chamar o torcedor mais uma vez de idiota. Até que o Cruzeiro se manifestou, né? O Guilherme Mendes trazendo a palavra também do presidente Gilvan, que saiu bastante indignado lá do Mineirão, reclamando e falando que o Cruzeiro quer assumir essa venda de ingressos para evitar esses problemas. O Cruzeiro, com certeza, está tendo prejuízo com isso. Imagina, a renda foi de mais de 800 mil reais. Se esses, pelo menos 4 mil desses que foram embora, tivessem conseguido entrar no Mineirão, a renda do Cruzeiro poderia ter sido... Poderia não, né? Chegaria a mais de R$1 milhão numa partida sábado à tarde, 4 horas do Campeonato Mineiro. Então ele se mostrou bastante indignado. Com todo respeito ao Tombense, mas uma renda até considerável. Não, e uma outra coisa é o seguinte, vamos ter um pouquinho de humildade dessa empresa aí e vir aqui e perguntar como que funciona, porque a Dengue, mal ou bem, fez isso durante muitos anos e a gente não tinha tantos problemas de ingresso igual estão tendo agora, né? Sim. Tinha problemas de venda de ingresso em grandes jogos e tudo mais, mas num jogo entre Cruzeiro e Tombense, há poucos anos atrás, não haveria esse problema, né? Nós temos aqui em Minas Gerais o Ricardo Raso, que é administrador ali da Dengue ali, ele conhece muito sobre estádio, já participou, já foi consultado, inclusive na Alemanha, para a Copa do Mundo da Alemanha, em outros grandes mundiais, sobre a logística de estádio de futebol. Então vamos ter um pouquinho de humildade também, essa empresa aí, e consultar quem tá aqui há 30 anos e sabe muito bem como funciona o Mineirão, sabe muito bem como funciona a torcida de Cruzeiro e Atlético,
Pelo amor de Deus, né? Aí vem uma empresa que não conhece nada daqui, né? E começa a implantar o sistema dele. O velho novo tropeiro, que pra mim é ridículo. Eu já falei isso, inclusive a gente fez aqui, o Super FC foi até farinha o pioneiro. Amarela. Né? A gente foi até o pioneiro em fazer a matéria do tropeiro, que deu repercussão nacional, e outros sites, inclusive, até hoje ficam repercutindo. O detalhe é que agora colocaram um capim lá e estão falando que é couve. É o maior desrespeito ao torcedor. Além disso, teve um episódio bastante interessante no Mineirão também. Que no meio da torcida do Cruzeiro, do nada explodiu uma lâmpada lá do refletor do Mineirão, né? É aquela história, hein? O Mineirão, que nem o nosso companheiro Alberto Rodrigues, na transmissão dele até Tatiaia, falando que o Mineirão precisa ser benzido o mais rápido possível, porque a situação não tá boa no Mineirão, não. Só para fechar o Cruzeiro é o líder do Campeonato Mineiro, em 4 jogos tem 10 pontos. E seguido pelo Atlético, que tem 9, 1 ponto de diferença. E é do Galo que vamos falar agora, porque o Atlético venceu o Guarani no domingo, 3-1 também, né? Inclusive o Diego Tardelli marcou 2 gols, 2 de pênalti, né? 2 gols de pênalti, na atuação ruim dos zagueiros do Guarani, que na minha opinião foram totalmente, digamos assim, juvenis, né? Amadores de fazer pênaltis como cometeram no jogo de domingo. E eu queria saber também de você, Josias, que esteve aí, né, no plantão, firme e forte, mais 3 pontos pro Atlético, que literalmente ganhou no sangue, suor e na raça. Foi, exatamente, como a matéria lá do Super, né, citou isso daí. Foi um jogo apertado, o Atlético começou tendo um pouco de dificuldade, né, Tombense marcou mais uma vez. O Guarani, né? O Guarani marcou muito bem, assim como eu tinha feito com o Cruzeiro, né? Dando aquele abafa no Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu sair do 0-0 com o Guarani. Mas o Atlético, aos poucos, como o Cuca citou depois da entrevista, né? Falando que foi como se fosse uma luta de boxe, né? Aos poucos foi minando a força do Guarani e conseguiu fazer a partida. Começou meio afoito, né? A gente pode afobado, como foi o Luan tentando fazer tudo no Atlético, dando chute. Até que levou aquela cabeçada lá. Você não acha que o Luan tá um pouco menino mídia, não? Tocou na bola, chama o torcedor. Chutou e já chama a torcida, né? Acho que ele tá muito, sei lá, ele tá muito entusiasmado, tá querendo mostrar serviço a qualquer custo. E os jogadores do Atlético ficaram nervosos com ele ontem, né? Porque ele não tocava a bola, queria chutar toda a bola, ele queria chutar pro gol. Até que aconteceu o lance, foi até antes, né? Ele continuou no campo, continuou dando os chutes dele, só que ele foi substituído no intervalo, né? Depois daquele fatídico lance lá que ele dividiu de cabeça com o zagueiro do Guarani e tomou um corte ali no supercílio, né? Corte 4 centímetros, como o doutor Rodrigo Lasmar citou. E depois aconteceu também o lance do Hever, né? Que foi para uma dividida lá. 26 pontos. Tomou 26 pontos, né? É uma situação... A do Hever saiu bastante sangue. O melado desceu na hora. Inusitado, né, Breno? Porque no mesmo jogo, 2 jogadores machucarem a cabeça e os 2 precisarem ir para o hospital. E o engraçado assim, né? O Luan tomou 4 pontos e passou a noite em observação no hospital, né? O Hever tomou 26 e foi para casa. O Hever é mais cabeça dele do que o Luan, né? Ele segurou a hora. Agora, é inusitado mesmo, porque a gente parece que esses lances de cabeça com cabeça, parece que têm sido mais recorrentes no futebol. Não sei se são mais recorrentes ou se a gente está vendo mais essa cena. Mas realmente, 2 lances desses no mesmo jogo, sendo os 2 saindo de ambulância, né? E os 2 enfaixaram a cabeça, botaram a touca. E então, a do Hever, a imagem foi muito forte, né? Para quem assistiu e para quem não assistiu. O sangue escorreu na hora, né? O melado já caiu, ele já botou a mão ali. Agora, tomara que não seja nada sério, né? Tomara que seja só um corte, eles possam voltar aí nos próximos jogos. O Atlético já tem jogo quinta-feira, né? Na Libertadores. Tomara que não seja nada sério. O Hever até tranquilizou o torcedor, né? Colocando postou uma foto, né? Logo, pouco à noite, depois que ele recebeu os atendimentos no hospital, junto com a esposa e a filha. E o Luan é que deve ser avaliado mais uma vez agora no final da tarde, né? E o médico Rodrigo Lasmar foi entrevistado pelo amigo Fernando Almeida, repórter também do Super FC, e ele trouxe essa informação pra gente. O caso do Luan, como você disse, né? Até curioso, porque o Hever tomou 26 pontos e já foi liberado, e o Luan tomou 4 e precisou ficar mais em observação. Vocês estavam falando do Luan aí, eu vejo um pouco ele tá querendo mostrar serviço pra torcida, né? Querendo mostrar serviço pro Cuca, tá tentando
tá um pouco apressado ali, pega a bola, ele tá tentando o gol para tentar ter uma, né, convenhamos, a concorrência no Atlético é muito grande, né? Então quando ele tem uma oportunidade, e ele vem tendo as oportunidades, ele tá querendo mostrar serviço para ver se ele começa a aparecer mais no time do Atlético, começa a ter mais oportunidades, apesar que ele vem tendo chance. Mas né? não é melhor ir com um pouco mais de Sim, calma, claro. até mesmo para não ficar muito Às vezes, visado pelo torcedor? Mais vale um bom passe do que um chute desastroso, né? Então, se ainda mais um jogo contra o Guarani, que a tendência era o Atlético ganhar, a tendência era o Atlético ter boas oportunidades no ataque, ele poderia sim ter um pouco mais de calma, tentar tocar mais a bola. As oportunidades vão aparecer. Ainda mais num jogo como esse, com o Atlético com o ataque em cima do Guarani, pressionando, as oportunidades iriam aparecer naturalmente. Então, ele está um pouquinho querendo mostrar serviço para a torcida, para o técnico, mas não acho que a torcida vai pegar no pé dele ainda, não. Assim, tá mesmo porque gostando também, demais. E ele vem dando bons chutes, né? Vem dando bons chutes. Foi só um chute que ele deu, assim, meio um traque lá, que ele soltou, mas no restante ele conseguiu até dar. Ele até um chutou susto. uma bola que Ele- o goleiro que o goleiro Leandro fez Leandro belíssima fez. defesa. Ele vem tendo uma boa participação no ataque do Atlético. Ele não tá sendo aqueles atacantes que já passaram no Atlético que chutavam a bola na arquibancada, no alambrado. Então ele tá indo bem. Tá um pouco afoito, né? Mas tá indo bem, sim. E o Tardelli, o que a gente pode dizer para o internauta que está acompanhando o esporte.com? Gostou da movimentação do Tardelli, fez 2 gols, O Tardelli voltou a comemorar. Fazer metralhadora. Metralhadora. Ele jogou bem, jogando uma função do. Ele exerceu mais a função do Ronaldinho, até porque o Luan caiu pelas pontas e depois o Luan acabou deixando o campo, né, para entrar do Neto Berola, que o Neto Berola foi para as pontas ele mesmo, e o Neto Berola é aquela situação que a gente já conhece, né? Muita velocidade. O Cuca deve virar pro Neto Berola e falar assim: vai lá, Neto. Vai lá e corre. Corre e cai. Corre e cai. E conseguiu o né? pênalti. Perdeu um gol, né? Muito bom. Na cara, mas deu tapa ali e tomou o pênalti. Tomou pênalti. Agora o Tardelli jogou nessa função de armação, executou até bem essa função, dando passe ali, o Jô escorando. A gente também tem que destacar também a atuação do Richarlison nessa partida, jogando, né, na posição do Bernard, né, ocupando ali aquela ponta esquerda, jogando muito bem o Richarlison, né, assim, no início, como foi com o Luan também... Camisa 11, ele falou que deu sorte pra ele, Deu sorte pra ele, jogando, fazendo o gol que nem o irmão dele faz, né, que ele sobrando a bola, ele oportunismo e fazendo o gol do Atlético, segundo gol do Atlético. E o Richarlison jogou muito bem essa partida ali, caindo pelas pontas, mostrando raça, dando serviço ali. No início, como eu falei, jogou muito afoito, também foi meio desorganizado, assim como o Luan, assim como todo o time do Atlético. Mas depois o Atlético foi encontrando seu futebol e conseguiu abrir essa vantagem e fazer os gols necessários para garantir essa vitória. Ele foi homenagear o pai dele, que é o Lela, né, um jogador que atuou aí pelo Curitiba, teve sucesso no Curitiba e inventou a careta, né? A careta que Você o gostou da Alexandre careta do botou? Richarlison? Hein, Breno? Não é muito bonita, não, né? Não é uma coisa agradável Mas de se foi uma ver, não, careta mas- diferente da do Alexandre, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque o Alexandre é mais... Ainda bem. Agora, o Richarlison saiu aplaudido pela torcida, né? A torcida geralmente pega no pé dele, mas a torcida gostou do futebol que ele apresentou. E o Tardelli vem aos pouquinhos, né? Mostrando a velha forma e tudo. Chegou meio perdido, né? Das Arábias, chegou meio perdido, mas o Tardelli está aos poucos se encontrando, lembrando como que é jogar no futebol brasileiro. E tem o apoio incondicional da torcida, né? O que faz toda a diferença. Ele pega na bola, a torcida aplaude, ele pega na bola, a torcida grita o nome dele. Então, assim fica mais fácil de você, né, recuperar o seu futebol e fazer boas apresentações. Porque futebol a gente sabe que ele tem, né? Ele vive em estado de graça com a torcida do Atlético. Veio para ser titular e se continuar apresentando o futebol que ele sabe, ele vai ser titular naturalmente do time do Atlético. Não tem como fugir disso. E também destacando o Leandro Donizete. Mais uma vez, uma boa partida, né? Exatamente, jogador fundamental para o Atlético. Mostrou ali, o Serginho tentava sair um pouco mais para o jogo, mas o Leandro Donizete era o cara mais sério desse meio campo do Atlético, tirando todas as bolas, de todas as maneiras. Então o Donizete teve uma atuação impecável, a gente soube do problema dele, semana passada, assalto na casa dele. Não quer morar mais no bar dele, quer mudar, né? Quer mudar, mas mesmo assim um exemplo de profissional, não se bateu em momento nenhum e tá aí mostrando mesmo futebol. E até depois ele deu uma declaração meio polêmica lá no final do jogo, né? Pra quem pegou ele, falando que ele trabalhou muito para chegar em um time grande. O Curitiba... Não, mas eu gosto muito do Leandro Donizete pelo profissionalismo dele. Ele não tem jogo que ele não entre
sério, ele não entra com o corpo mole, ele entra para jogar sério, independente do adversário. A torcida do Atlético já entendeu esse jogo dele, gosta do Leandro Donizete, assim como o Cuca. Independente do adversário, ele joga sério. E essa declaração eu achei muito legal. Ele falou, cara, eu já ralei muito para estar aqui hoje. Então não tem jogo. Então aconteceu do Curitiba aí, não gostou muito disso não. Tirando essa parte do time grande aí, que afetou a torcida do Curitiba, a declaração dele eu achei muito legal. Eu já ralei muito para estar aqui. Então, todo jogo eu vou jogar sério. Não tem mais ou menos, não. Eu entro para jogar sério. E, independente do adversário, independente do jogo, ele joga sério. E isso é muito legal. Eu até já comentei isso. Não faz corpo mole, né? Em outros programas do esporte.com, que eu gostei muito do início, né? Apesar, o Leandro Donizete, na minha opinião, ele não foi bem no clássico. Nem ele, nem o Pierre. Não foram muito bem. Depois do Clássico também, que foi a primeira partida oficial na temporada, os dois se acertaram. O Leandro Donizete, principalmente, fez uma grande partida contra o São Paulo, repetiu a boa atuação lá contra o Arsenal na Argentina. Então, tem aí se firmado como um dos bons titulares, realmente, do meio-campo atleticano. Agora, só para passar também, aqui a classificação do Atlético, eu citei, né, o segundo com 9 pontos. E vai enfrentar agora o América de Teófilo Otoni. Inclusive o jogo vai ser até alterado. Eu conversei com o presidente do América de Teófilo Otoni, o Nod Walter. E eles Como é que é o nome dele? Nod. É um nome incomum, né? Nod Walter. Nod Walter. E aí o jogo então vai ser realizado no dia 20 de março, né, numa quarta-feira, às 19h30, no Nasri Mata, que segundo o presidente do América de Teófilo Otoni foi liberado, né, pela federação, conseguiu os laudos de vistoria. Então o América aí que estava perambulando pelo estado, jogando em Governador Valadares, vai poder jogar diante de sua torcida. E o presidente do América de Teófilo Otoni, do Dragão, né, tá confiante em recuperar os pontos perdidos, atuando em Teófilo Otoni. Mas ficou ruim pro América, hein? Ficou ruim pro América. Joga dia 17, dia 20 e dia 23. Ou seja, vão ser 3 partidas em 9 dias. E eu mantenho a minha opinião sendo que aqui. São 2 fora, 17, 20 e de 23 são fora. E contra o Atlético, dia 20 é dentro. Então são 3 jogos em 9 dias. Ficou apertado. E apesar de não ser o lanterna do campeonato, que a lanterna está com o Guarani, que tem só 2 pontos, eu acredito que o América de Teófilo Otoni, também falei isso aqui com o Leandro Cabido apresentando o programa, que é o fortíssimo candidato ao rebaixamento, que o futebol apresentado pelo time de Teófilo Otoni realmente é muito ruim. Tomou de 4 do Nacional jogando em Nova Serrana. Verdade. Né? Situação complicada. E em relação ao Atlético, para a gente fechar e começar a falar do Coelhão, que também está tropeçando aí no Campeonato Mineiro, o que você considera também, as considerações finais, né, Breno, em relação a essa partida? Mais algum comentário sobre o Atlético? É isso que eu ia falar. A gente tem que lembrar aqui também que a cabeça do Atlético, querendo ou não, está toda na Libertadores. O time do Atlético está totalmente concentrado na Libertadores. É o grande objetivo, é o grande foco do primeiro semestre. Então, assim, o Atlético vai se classificar entre os 4, Mineiro, ninguém tem dúvida disso e tudo. Mas, assim, quando eu falei dessa seriedade do Leandro Donizete, que é admirável de se ver, porque eu acho que o time do Atlético não entra com a mesma postura, é normal não entrar com a mesma postura no Campeonato Mineiro igual entra na Libertadores. Então, a torcida do Atlético também apoia o time no Campeonato Mineiro e tudo, mas está com a cabeça na Libertadores. Então, assim, vão ter partidas que o Atlético não vai ter aquele empenho, aquela coisa, igual a uma partida de Libertadores, é mais do que normal. Então, são 2 futebols diferentes. Não sei se vocês concordam que o Atlético tem um futebol na Libertadores e tem um futebol na Copa Libertadores. Até mesmo pelo elenco que utiliza em determinada competição. O Cuca vai poupar, né? Mais no Campeonato Mineiro e tem que ser assim. Tem o Flavinho Ferreira aqui, ele está participando pelo Twitter, ele está perguntando até quando o Atlético vai poder jogar no Independência na Libertadores, já que a gente está falando de Libertadores. O regulamento diz que, se não me engano, a partir das quartas de final, né, o Atlético teria que jogar em um estádio que tenha capacidade acima de 40 mil. E o Independência ainda não tem essa capacidade. Até cogitou em colocar arquibancadas removíveis, né, lá no estádio, mas o América mostrou certa resistência em relação a isso. Mas até então a gente não tem novidade a respeito disso, não. Primeiro, o Atlético precisa chegar até essa fase, né? Tá fazendo um bom trabalho, tem aí grandes possibilidades de terminar como primeiro colocado do grupo, mas
ainda vai enfrentar o São Paulo lá fora, vai enfrentar o The Strongest no Independência e também na altitude. E ainda pega o Arsenal, que apesar de ter perdido para o Atlético lá na Argentina, quem sabe pode vir dar um calor aqui também. Então o torcedor precisa ficar com o pé no chão. Mas é igual você falou, né? Primeiro tem que chegar lá. Agora, depois que chegar lá, eu acho que ninguém tem muita dúvida que o jogo vai ser no Mineirão, né? O Atlético vai chegar num acordo com a Minas Arena e vai jogar no Mineirão. Porque não tem qual que é a outra opção? Não tem. O Atlético vai mandar jogos fora daqui, longe de sua torcida, não vai. Então, se realmente chegar lá e realmente não puder jogar no Independência, vai para o Mineirão. Vai chegar num acordo. Mesmo porque também o Calil já falou que gosta muito do Caldeirão do Independência e tudo mais, mas o Mineirão com 60 mil pessoas também é um caldeirão. Os jogadores também gostam muito de jogar no Independência, já falaram isso, não evitam até de conversar. Toda vez que perguntam, eles falam, não, hoje a gente prefere jogar no Independência. Mas se o regulamento manda isso, se o Atlético chegar lá nessa fase e precisar de um estádio maior, mais de 40 mil pessoas, vai jogar no Mineirão. Não tem muito o que fugir. Né? Então vai chegar num acordo. Agora que o torcedor está muito bem informado sobre as notícias do Clube Atlético Mineiro, vamos falar do América, que mais uma vez decepcionou seu torcedor e lá em Juiz de Fora empatou com o Tupi. Até começou vencendo a partida com o gol de Lula, mas tomou um empate, um pênalti cometido pelo Neneca no finzinho do jogo. E o Neneca até chegou a dizer que não cometeu esse pênalti. Você também viu isso, Josias? Igual o Neneca ou você tem uma opinião diferente? Não, ele cometeu o pênalti sim. Neneca muito estabanado, né? 44 minutos do segundo tempo. O América lutando para conseguir essa vitória. Um jogo dificílimo para o América. O América sofreu muito. E vou falar para você, esse empate foi merecidíssimo. E eu acho que até a derrota do América poderia ser uma coisa muito mais merecida. Porque o América, o único momento que o América jogou bem foi assim, até os 20 minutos do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Depois disso, o América passou um sufoco tremendo, o Tupi dominou as ações e teve inúmeras oportunidades de fazer esse gol. Aí veio o segundo tempo, né, a gente tem que destacar que no início da partida, essa movimentação do América com Kaká, Doriva, Fábio Júnior e Rodriguinho, deu muito certo. O Doriva saindo muito, caindo pelas pontas, com o Kaká caindo na esquerda, Doriva caindo na direita. O Leandro Ferreira segurando um pouco mais. Segurando um pouco mais, mas depois dos 20 minutos só deu Tupi. A gente pensava que no intervalo o América poderia dar voltar mesmo a jogar bem, mas não aconteceu isso. O Tupi continuou em cima. Aí o Vinícius Eutrópio colocou o Juninho no lugar do Leandro Ferreira, que fez uma partida assim no início, como a gente citou, foi bem. Mas depois desses 20 minutos, o Leandro Ferreira desapareceu da partida, foi um jogador totalmente apático em campo. E aí colocou o Juninho, eu não vi o Juninho jogar, não sei quem que viu, mas eu também não vi o Juninho jogar direito no América. Conseguiu fazer o gol com o Lula, que foi um achado para o América. A defesa do Tupi emplacou uma linha totalmente burra e deixou lá o Lula fazer o gol de cabeça. E depois continuou só dando Tupi. E foi em inúmeras oportunidades. O Neneca salvou muito o América. A gente tem que destacar isso. Mas ele também deu uma pichotada no lance que ele tentou defender com os pés. Foi, exatamente. No final do primeiro tempo. Ele tentou defender com os pés. A bola sobrou no pé do Wesley, que chutou assim meio no susto e perdeu um gol incrível. E o América no segundo tempo foi lá aos Vinícius 44. Também, o atacante do Tupi, perdeu uma chance incrível, mas também estava impedido, mas mesmo assim agora, não pode perder. É preocupante esse início do América, É isso que eu ia te perguntar. É preocupante o início do América. É isso que eu ia perguntar para você. O América trouxe uma barca de jogadores, a gente até já comentou isso aqui também em outros programas, em outros esportes.com. E esse Juninho, que o Josias bem comentou, que estava desaparecido no jogo, é um desses jogadores que vieram aí nessa barca americana. De quem que é a culpa pelo péssimo rendimento do América nesse começo de ano? É do Vinícius Eutrópio? Só do Vinícius Eutrópio? É do Vinícius Eutrópio mais da diretoria do América ou é só da diretoria do América? A gente sabe que o América não está numa das situações mais confortáveis financeiramente, né? Mas é um combinado. É um combinado. É a diretoria que trouxe uma barca, que até agora vem se mostrando uma barca furada. O Vinícius Eutrópio ainda não conseguiu encaixar o time. O time não é só por causa de que os resultados não estão vindo. O problema é que o time do América vem apresentando um futebol muito ruim. O futebol que o América vem apresentando até agora é fraco. Não é futebol para empolgar a torcida. Tanto que na vitória contra a Caldense no Independência, 1-0, a torcida vaiou o time. No final do jogo, assim, aquela vaia que dominou. Não foi metade aplaudiu, metade vaiou, não. Foi a vaia da torcida inteira.
Então, assim, é preocupante esse time do América pro Campeonato Brasileiro, pro restante do Mineiro. O Vinícius ainda não acertou o time tá muito frágil na defesa. Você vê que o time não tá com confiança ainda, né? Não tem aquela confiança de time quando tá armado, que tá entrosado, sabe o que fazer dentro de campo. O América, não sei se você reparou isso, Josias, você que fez o jogo, no segundo tempo nos jogos do América, parece um Deus nos acuda, né? Totalmente. É bola pra cá, o outro não sabe pra onde cruza, pra onde toca. É um desespero, vira um bumba meu boi, o lateral direito tá no meio, o lateral esquerdo tá na direita, vira uma confusão danada. Isso é esquema tático, é posicionamento tático, que o time do América ainda não tem. Tá uma zona, tá uma várzea ainda. É o que a Daniela tá perguntando aqui. O América cedeu o empate? Cedeu sim o empate, né? Ficou barato até, né? Ficou barato. Muito barato. E até no final do jogo, o Vinícius Eutrópio deu sua entrevista coletiva falando que o empate foi justo, né? Ele considerou o empate justo, também que ele reconheceu isso, né? Porque, na verdade, você tinha que reconhecer isso. Todo mundo viu o jogo que foi, né? E o Tupi, a gente tem que destacar, o Tupi que não vinha fazendo, assim, grandes partidas, contra o América jogou com muita raça, assim, com o coração na ponta. Parecia final de campeonato, assim, pro Tupi. Até porque o Tupi fez uma campanha ruim no ano passado, né? Quase foi rebaixado, escapou na última rodada. E esse ano tá tentando mostrar serviço. A torcida, só para fechar, a torcida do América, ela tá mais preocupada com o time no início desse ano do que no ano passado. O time do América nesse ano, eu até comentei no meu Twitter, é muito pior que do ano passado. Muito pior. Não que do ano passado fosse mil maravilhas, mas o time do América esse ano é muito pior. E para encerrar, gostaria de agradecer aqui a participação do Josias mais uma vez. Obrigado aí pela ajuda, né? Voltei a bancada aqui apresentando o programa. Obrigado, Josias. Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço também, Breno. Agradeço vocês, internautas. E peço que vocês, como eu sempre falo aqui, friso, continuem acompanhando a nossa cobertura do Super FC, que essa semana tem muito vôlei aí pela frente aí pra galera que gosta de vôlei bastante, Superliga, fervendo aí nos playoffs. E também Campeonato Mineiro, Libertadores. Vocês podem acompanhar tudo aqui no Super FC. Obrigado também, Breno, Cajuru, vai, Obrigado aos amigos internautas, ao Josias, ao Guilherme. Destacar aqui que na goleada do Nacional contra o América de Teófilo Otoni foram 57 pagantes, né? Público sensacional, difícil, né? Agradecer aqui a participação de todos os internautas. Infelizmente não deu para registrar todo mundo, mas vai lá. Natan da Silva, obrigado, lá de Passos. O Fausto também conosco aqui, é o xará do nosso Faustão aqui, do Controle Mestre lá. E é isso aí, gente. Obrigado pela participação, um abraço pro Sidão também que nos ajudou aqui nas câmeras, o cinegrafista. A gente aguarda você na próxima segunda-feira, um grande abraço.